Pois muito bem, meus amigos, no outro vídeo nós falamos sobre Confúcio. E neste vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o taoísmo. Você conhece o taoísmo? Vamos entender juntos. O que é o taoísmo? O taoísmo é um sistema religioso e filosófico fundado na China pelo sábio Lao Tzu ou, entre aspas, velho mestre, no século VI a.C. O taoísmo tinha influência na China e no Japão, porém, nos tempos modernos, o Ocidente também tem se interessado pelo taoísmo. De acordo com a tradição, Lao Tzu foi o autor de Tao Te Ching, ou, entre aspas, Livro do Caminho e de Sua Virtude, isso é entre aspas. Uma coleção de aforismos preocupados com a natureza do mundo e o alinhamento da humanidade com essa natureza. Seu princípio central é a não ação, entre aspas, não passividade, mas uma receptividade ativa para com a natureza da vida. Uma apreciação da vida como ela é, em vez de lutar para realizar uma sucessão de desejos. Tanto o taoísmo quanto o confucionismo foram de grande influência na cultura e história chinesa. O confucionismo, por exemplo, é uma abordagem ética da vida e do governo, com base em princípios fixos, enraizados na crença de que a civilização pode construir uma sociedade melhor, enquanto o taoísmo está mais preocupado com o modo de vida de acordo com a natureza das coisas como elas são. Deu para entender? E o Tao? O que é o Tao? O Tao, tanto um princípio pessoal quanto cosmológico, o Tao, ou o caminho, entre aspas, descreve as origens do universo e a criação. Refere-se à fonte dos padrões da natureza e ao declínio e fluxo das forças naturais. Ao mesmo tempo, o Tao é um caminho místico, que pode ser seguido vivendo-se em um estado de simplicidade de acordo com os ritmos da natureza. Em qualquer lugar do Ocidente que você vai, o coração é considerado uma fonte de coragem ou de amor. Vocês concordam? Para os chineses é a fonte das sensações, o lugar dos 5 sentidos. A descoberta do Tao implica retirar, entre aspas, do coração as ilusões dos sentidos que estão em constante mudança, para que este se torne verdadeiro e eterno. Lao Tzu é frequentemente citado por afirmar que, abre aspas, o Tao do qual se pode falar não é o Tao eterno, fecha aspas, ponto. Isso significa que o Tao se refere ao que precede todas as coisas manifestas ou coisas incontáveis, entre aspas, na natureza. Enquanto muitos sistemas religiosos visualizam o céu como um estado fora da existência humana na Terra, o taoísmo visualiza o quê? Assim como muitas filosofias chinesas, o taoísmo está mais preocupado com a unidade na qual a pessoa vive e se identifica com o Tao. Portanto, viver de acordo com o Tao significa ser orientado pelo caminho mais profundo na natureza, que fica entre a existência terrena e a existência celestial. E o Yin e Yang? Para Lao Tzu não existia uma definição determinada de bem ou mal, tanto que, abre aspas, assim que um estado de benevolência, entre aspas, é descrito, ele inevitavelmente invoca um estado de equilíbrio, de falta de benevolência, como força oposta da benevolência. O símbolo do Yin e Yang, que vocês devem ter visto, aqueles 2 peixinhos, símbolo do Yin e Yang, é a indicação de uma lei natural de equilíbrio ou ciclo de mudança que abrange todos os movimentos, ou, às vezes, que se torna o oposto. A força leva à fraqueza, a vida leva à morte e o masculino leva ao feminino. O Yin
é o princípio feminino, está associado ao frio, à escuridão e à terra. O yang é o princípio masculino, está associado à luz, ao calor e ao céu. O símbolo yin yang mostra o que? Mostra que a vida deve ser considerada como um todo e não pode ser verdadeiramente existir em partes isoladas. Sabiam disso? As partes escura e clara do símbolo são opostas, assim que estejam interligadas e sejam mutuamente dependentes. Os dois pequenos pontos formam um círculo perfeito, simbolizando a totalidade da natureza. Gostaram? Espero que vocês entendam sobre o taoísmo e tirem lições, tá? Obrigado, amigos.